Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui para refletir a liturgia deste 24º domingo do tempo comum. Estamos refletindo a vida pública de Jesus. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, entre no nosso canal YouTube, pe.celso.duarte, faça sua inscrição, clique no sininho para receber as notificações e no joinha para melhorar as nossas transmissões. Canal YouTube, pe.celso.duarte. O Evangelho de hoje que nos traz é o evangelista São Marcos, no capítulo 8, versículos de 27 a 35. Capítulo 8, Marcos, versículos de 27 a 35. Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho ele perguntou a seus discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas." Então Jesus perguntou-lhes: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E Jesus dizia isso abertamente. Então Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e, respondendo a Pedro, disse: "Fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens." Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e da boa notícia, vai salvá-la." Meus irmãos, minhas irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, estamos aqui diante de uma questão. Jesus pergunta aos discípulos: "Quem eles dizem que eu sou?" Claro que Jesus sabia qual era a resposta que eles iam dar. Mas ele queria saber. As pessoas se diziam: "Não, tu é João Batista, ou Elias, ou algum dos grandes profetas." Mas Jesus não se contentou com essa resposta. Jesus queria saber: "E vocês? Quem eu sou para vocês?" Essa pergunta que Jesus fez aos discípulos faz a nós hoje. Quem é Jesus para nós hoje? O que nós sabemos e vivenciamos a respeito de Jesus Cristo? Quem é Jesus para nós hoje? Um grande profeta? Alguém que passou nesta vida fazendo bem? Alguém que a gente recorre somente quando está nas necessidades? Quem é Jesus para nós? Jesus deve ser o que Pedro disse: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Tu és o Messias. Será que Jesus é o Messias para nós? Nós acreditamos nesse Jesus? Nós damos testemunho desse Jesus na nossa vida? Quem é Jesus para nós? É uma pessoa que nos acompanha, que nós podemos sempre contar, está ao nosso lado, caminha conosco. E aí Jesus começa a contar o que ele vai passar. As dores, o sofrimento, a morte. Vai passar pela morte e vai ressuscitar ao 3º dia. Parece algo muito pesado para os discípulos. E Pedro diz: "Não, Senhor, que isso não aconteça sobre ti." Aquele mesmo Pedro que respondeu: "Tu és o Messias", agora recebe essa resposta dura de Jesus: "Afasta-te de mim, Satanás, porque não pertences a mim." Meus irmãos, resposta dura de Jesus. Para nós também é preciso tomar a sua cruz e seguir Jesus. Mais à frente ele diz: "Quem não tomar a sua cruz para me seguir não é digno de mim." É preciso tomar a cruz. O seguimento de Jesus, claro que exige de nós compromisso, responsabilidade. Vamos passar pelo caminho da dor, a porta estreita, para chegarmos até Jesus. O caminho é esse.
é pela cruz, pela dor. Mas pela cruz e pela dor, nós temos a salvação. Este é o caminho. Quem quiser se salvar, a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e da boa nova, vai salvá-la. Então, se quisermos seguir Jesus, vamos tomar a nossa cruz. Não deixar de lado a cruz, ou querer cortar a cruz para ficar mais leve, que pode ser que a gente precise daquele pedaço da cruz que nós tiramos fora, pode ser que a gente precise lá na frente, e vai fazer falta. Vamos tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Jesus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que eu posso carregar. A primeira leitura do livro do profeta Isaías fala-nos sobre o canto do servo sofredor. O terceiro canto do servo sofredor. E diz, o servo está confiante no Senhor, apesar das dificuldades, das barreiras, das contrariedades que ele está vivendo, ele confia no Senhor. Ele confia em Deus. E diz, o Senhor Javé me ajuda, por isso não me sinto humilhado. Lá no capítulo 50, versículo 7. Capítulo 50, versículos 7 e 8. O Senhor Javé me ajuda, por isso não me sinto humilhado. Ao meu lado está aquele que me defende. Olha que bonita a palavra do servo. Ao meu lado está aquele que me defende. Essa certeza nós devemos ter na nossa vida, minha gente. Diante dos problemas, das dificuldades, das adversidades da vida, devemos usar esta frase que o servo falou: ao meu lado está aquele que me defende. Diga sempre isso: ao meu lado está aquele que me defende. Ao meu lado está aquele que me defende. Na segunda leitura da carta de São Tiago, ele vai nos dizer lá no capítulo 2, no versículo 17, capítulo 2, versículo 17 da carta de São Tiago, diz: assim também é a fé, sem as obras ela está completamente morta. São Tiago nos diz que a fé sem obras é morta. Você tem fé, eu tenho as obras. Pois bem, mostra-me a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Ele quer dizer que não basta apenas ter fé, acreditar, porque até o demônio acredita. Mas com as obras, com o testemunho de vida, nós vamos dar testemunho da nossa fé. A fé sem obras é morta. É preciso praticar a caridade. É preciso ser bondoso e mostrar assim a sua fé viva. E agora quero me despedir de vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, desejar uma excelente semana, que nosso Senhor sempre o acompanhe, essa certeza do servo que diz: com o Senhor eu vencerei. O Senhor está ao meu lado, por isso nada temo. Vamos pedir agora então a bênção de Deus sobre esta semana, sobre vocês, sobre as nossas obras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que dê sobre vós, sobre as vossas famílias, trabalhos e estudos, sobre os nossos doentes, sobre esta semana que se inicia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, uma boa semana e até o próximo encontro, se Deus quiser.